Bem-vindos a mais um podcast do Mulheres Voou. Eu sou Georgia Albuquerque e hoje eu estou aqui para conduzir mais uma boa história. E a nossa conversa hoje é com uma pessoa muito especial, Pamela Lopes, que vai trazer um olhar diferenciado sobre o marketing. Um ramo que a gente está tão necessário, é tão necessário e, ao mesmo tempo, talvez esteja aí se perdendo e ficando um pouco mais engessado. Então, a gente vai trazer um pouco de humanismo para esse assunto. E eu tenho certeza, continua com a gente, que a Pamela vai trazer uma conexão diferente. E logo, logo você vai saber por que eu tenho certeza disso. Pamela, seja muito bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente um pouquinho, né, sobre essa sua forma, né? A Pamela é minha mentora e eu tenho a experiência de viver com ela algo realmente que mexe comigo, que me emociona, e eu quero trazer muito para ti isso. Obrigada, amiga. Fala um pouquinho, Pamela, sobre como é, né, viver essa profissão, como é todo esse amor que você passa pra gente, né? Traz um pouquinho para a mulher que está te ouvindo, ter um olhar um pouco mais amoroso em relação ao marketing. Então, obrigada por estarem aqui acompanhando a gente, né? E o marketing, para mim, entrou no momento que eu estava em busca de algo, assim, que ele me trouxe um brilho no olhar nos negócios e de como as pessoas estavam entregando naquele momento, quando eu estava trabalhando numa agência de marketing. E ali eu via algo que podia melhorar. Eu via algo que podia entregar diferente. E eu tentava, porque eu estava no comercial e atendimento ao cliente. Eu fazia as reuniões com os clientes, coletava material para desenvolver, e eu tentava trazer conexão. E as pessoas ali dentro daquela agência não estavam me entendendo. Eles me escutavam, achavam lindo, mas na hora de desenvolver a estratégia, eles não entendiam, no brainstorm, eles não entendiam o que eu estava falando. Porque eu vinha como eu trabalhava no comercial antes da agência, trabalhava numa loja de grife, então a gente trabalhava muito com a essência da nossa persona, do nosso público. Então eu era batedora de metas. Eu entendia bem o que eu tinha que falar para aquela persona. E isso eu queria entregar, mostrar para eles. Eu não tinha estudado marketing ainda, tá, gente? Quando eu estava ali numa agência de marketing. Eu só sabia o que tinha que entender do cliente para passar para o público-alvo dele. Para ele vender mais. Mas ele tinha que escutar quem? Ele mesmo só? Não, ele tem que escutar a persona, as pessoas, né? Ele tem que entender esse universo. E o que está acontecendo hoje? Hoje a gente olha muito para o lado, as pessoas estão olhando muito para o lado. Eles querem olhar ali, uma coisa é você ter referência, outra coisa é você olhar e copiar, né? E o que eu trago aqui, né, que você perguntou para mim, eu tinha que contextualizar um pouco de onde veio, foi isso, que ele não estava conseguindo colocar e eu estava cansando, assim, nesse sentido, porque as pessoas estavam, não, mas não está dando resultado. Outras ações que a gente fazia dava resultado, mas ali na rede social, que é uma rede social, a gente não precisa só pensar em vender, a gente tem que pensar em conectar. Eles não estavam conseguindo. Não tinha muitos cliques, não tinha muito alcance. E eu ainda, para mim, era um universo novo. Eu estava ali para vender, eu estava ali. Então, eu era o elo assim, deles com o cliente deles, estava dando certo, mas o cliente, para entregar lá, não estava indo muito bem. Sim. E enquanto eles não estavam me escutando, eu tive outra oportunidade e eu saí dali e aonde eu tentei crescer. E outro lugar que não entendeu o que eu queria. E o que eu fiz? Não, quer saber? Eu vou me escutar e eu vou fazer do meu jeito. Daí nesse processo todo, eu já tinha entrado, quando brilhou o meu olhar, eu já tinha entrado na faculdade de marketing. E daí, quando eu saí do outro emprego, eu peguei e fui fazer formação, profissão social media, ao mesmo tempo que estava fazendo marketing. Então, a gente traz aí esse olhar para a pessoa, né? Isso. Porque a gente, falando do marketing, claro, o marketing ele acontece no mundo em todos os âmbitos. A todo momento nós estamos, né, fazendo um marketing. Mas, quando a gente está dentro de uma rede social, a gente tem um fator que distancia, né? Algo que não é o olho no olho. Então, a importância de levar em consideração que existe do outro lado uma pessoa
E isso eu percebo forte no teu trabalho, né? E eu já vinha de outras experiências com outras pessoas, com um olhar, né, para mim, e sempre era algo meio, como você falou, né? Copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Não, e tem os que fazem o Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem os que fazem, que olham e travam também, né? Sim. Que daí se comparam tanto que acabam nem saindo do lugar, né? Aí né, a gente vai, né? A gente não sabe, né, que mulher está nos ouvindo, né? E se essa mulher é uma pessoa que está em busca de refinar esse seu marketing, conectar mais, ou se ela é do marketing, né? Então a gente tem aí, e entre outras, né, opções, mas a Pamela, a gente pode afirmar que a Pamela precisava se conhecer para chegar nessa coragem de, não, peraí que eu vou fazer então do meu jeito, e, né, e teve continuar. Um processo, né? Todo mundo tem um processo quando não é só eu decidir sair, porque não é simples. Enquanto a gente está no CLT, a gente tem uma segurança de que vai ter aquele dinheiro todo mês. E aí você decidir dar esse passo de, entre aspas, de novo, estar sozinha, que a gente não, né? É difícil. Eu passei por um monte de coisa e eu tive que realmente buscar o entendimento do que estava acontecendo dentro de mim, né? Sim. E sim, eu busquei o autoconhecimento para poder dar esse passo. O que estava me deixando inquieta para fazer isso, né? Eu sou emocional, tá, minha gente? Então, se vocês verem alguma lágrima, é natural de mim. E aí eu preciso te dizer que faz toda a diferença uma pessoa que tem esse emocional. Porque é importante que as pessoas que olhem para a gente, que olhem para os nossos negócios, nos parceiros, nas pessoas que vão fazer parte dessa nossa rede de apoio, que ela tenha essa amorosidade, que ela tenha esse feeling e esse poder de se colocar no lugar do outro sem os julgamentos, né? Isso. Então, a partir do que a gente oferece. Então, a entrega de um lado do teu cliente, né, que ele seja o quão aberto possível, e a entrega sua, né, precisa estar pautada aí numa conexão. Isso, e depois que eu fiz toda a parte do autoconhecimento, eu entrei nessa jornada, né? Uhum. E foi incrível eu ter percebido o que fazer, como fazer, né? Primeiro a gente se sente um pouco perdido ali no início. Todo mundo, toda a área que a pessoa for dar esse passo, ela vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? E daí eu trabalhei primeiro como social media e eu vi que não era só fazer posts. Eu tinha que entender de estratégia, mas no marketing, na faculdade de marketing, ainda não estava no ponto de saber totalmente de estratégia. Por isso, eu já estava dentro da profissão social media lá. E que eu aprendi como fazer, mas ainda faltava algo ali dentro. Eu sabia que faltava porque era o que eu estava buscando de diferente lá da agência. Então, eu coloquei o que eu queria, que ia trazer a diferença. Que é muito sobre você. É sobre mim. É a parte emocional. Como é que você vai conversar com o outro se você não se entende? Como que você vai falar com a pessoa, transmitir o que você quer transmitir, se você mesmo não sabe o que quer? Ou se você não confia no teu próprio produto, você não conhece o teu produto, não conhece o teu serviço, ou não confia o suficiente porque você não desenvolveu ele pensando na persona correta. Como que você vai fazer se você não tem esse entendimento? Quando os meus clientes entram na minha agência e eu falo sobre isso, alguns não fecham porque eu não tenho tempo para isso. E os que fecham conseguem resultados. E aí a gente tem um fator muito interessante que é a dedicação para entender do universo daquele cliente. E tem um exemplo muito interessante, né? E aí a gente vê que nós precisamos nos dedicar, né? E quando a gente ama algo que a gente faz, e eu realmente arrisco em dizer, porque eu vejo isso e sinto isso, que a Pam tem esse amor, né? Por se dedicar, não é um esforço, é algo necessário para que realmente ela tenha uma entrega de excelência. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse cliente, né, que entrou para você, que é de Orlando, e você fez todo um... Né, eu não vou falar não, gente, é com ela, então conta aí pra gente como que foi tudo isso. Para a pessoa de casa ter uma noção do quantos, né, mesmo que ela seja para ela ou seja ela como profissional, para que ela perceba e saiba refinar quando ela buscar um profissional e para que ela também avalie, porque a gente está todo momento nos avaliando, se avaliando.
Então, avalie o que, se você é profissional do marketing, né? E pegue o que fizer sentido para você. E teste, né? Claro. E se você está buscando um profissional ou pensando em buscar um profissional, que você saiba a importância de toda essa construção, essa construção. Esse processo, né? Uhum. Não deixa de ser um processo, todo negócio tem um processo. E o meu é esse, né? Então, esse cliente de Orlando, né? Essa cliente é a Jack. Até vou falar o nome dela, porque ela vai escutar isso aqui e ela vai ficar feliz de eu estar falando, que ela é minha primeira cliente internacional. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer um sim, porque eu amo um desafio. Eu sou uma pessoa que eu sou tímida, gente, eu sempre falo, mas eu amo um desafio. Isso faz a gente se sentir viva, né? De buscar o diferente. Só que eu fui muito transparente com ela. Ó, você é minha primeira cliente internacional. E eu trabalho com marketing e eu tenho que entender do mercado. Eu tenho que entender do teu mercado, da onde você mora, como que eu vou entregar isso? Porque é sobre a sua persona, mas também sobre os costumes da região, né? E ela é de Orlando, dos Estados Unidos. E como que eu vou fazer isso, gente? Eu tive que me reinventar, eu tive que estudar sobre o comportamento do mercado dos Estados Unidos, eu tive que estudar. E será que eu cobrei dela sobre isso? Não. Eu estou aprendendo algo a mais. Estados Unidos é primeiro mundo e para nós, para mim, para os meus clientes que são aqui do Brasil, com esse conhecimento que eu estou adquirindo agora, para eles é a melhor coisa que tem, é ouro. Né? Que eu falo, é um termo de uma amiga minha. Uhum. E eu estudei o mercado deles, ela também me ajudou bastante, né, nessa desenvolvimento de estratégia, e eu conheci muito ela, conheço muitos dos meus clientes com essa estratégia, eu conheço a essência deles, o DNA deles, e daí eu trabalho o DNA da marca deles, para daí desenvolver uma estratégia. Né? Quando eu desenvolvo o cliente ali, eu consigo entender até o que tem mais profundo neles, que às vezes dali ainda sai um produto, né? Sim. Sabe porque eu estou falando? Porque essa mulher aqui, ela saiu, desabrochou uma coisa muito legal. E é sobre isso, é sobre você se conectar, e sobre você trazer o teu diferencial. Você pode falar da mesma coisa que um monte de pessoas, mas como é que você vai se destacar? Você tem que se entregar, você tem que entregar a tua essência. Não é só sobre marketing, é sobre você. Não é só sobre o teu negócio, é sobre também a tua persona. Você tem que pensar em tudo, porque senão como que você vai gerar uma conexão? E a importância da gente olhar, independente do prestador de serviço, se é o cliente, das relações, a gente olhar para as necessidades, né? Isso. Olhar para o para quê, com certeza, mas olhar para a conexão. Porque quando dá match... Né? Quando dá aquela conexão, você se sente mais à vontade, me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? É isso. A gente se sente à vontade até para se abrir, e agora eu estou falando muito da cliente aqui, né? Que usa né, o serviço da PAN, que é uma coisa muito fluida. Negócios, projetos são como filhos, né? Então, a gente está mostrando para uma pessoa e é ela que vai apresentar para o mundo. Então, é como se eu fosse a mãe desse projeto e a PAN, o pai. Tá levando, Bruno? Porque... né? Trazendo uma visão assim de levando para a pracinha, né? Então, a gente está levando para o mundo. E quando o cliente vem como ela já tinha alguns produtos prontos, eu não vou dizer para ela, vamos usar todos? Ou não vamos tirar? Eu tenho que ter um cuidado, porque, como ela disse, é como se fosse um filho, né? Então, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que sentar no lugar dela, na cadeira dela, e entender, ter essa empatia, entender o que eu posso mexer ou não, e se ela não permitir, eu sentir, porque eu não vou dizer sim ou não para ela, ou ela para mim. Eu vou sentir isso dela. E daí eu vou transformar alguma coisa para se conectar com aquele momento também, porque a gente tem que pensar no mercado, se aquele produto faz sentido naquele momento, né? Então, tudo tem que ter essa conexão para você gerar isso. Se você não se conecta com o teu cliente, você não faz bons negócios. Pan, hoje, se tu tivesse que escolher 3 características para se colocar vamos ajudar essa mulher, né? Para se colocar um produto hoje, para se colocar algo no digital, vamos dizer, tá? Se tu tivesse que escolher assim, 3 características que essa pessoa teria que ter, né, para viver esse marketing.
que você traria? Primeiro que quando você vai pensar num produto, vamos dizer que você não desenvolveu ainda, você vai pensar num produto, primeiro, qual é a tua expertise? O que você sente confortável, o que vibra mais no teu coração para transbordar, para servir? Porque quando você está disponível para servir, você entrega o teu melhor. Então, o primeiro ponto é esse. Se você tem algo que você é expert e que você tem a transbordar e você sente vontade de servir, qualquer coisa que você desenvolver que faz sentido para o mercado, você consegue vender. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é você entender sobre você e sobre a sua persona. Porque você, entendendo isso, você vai saber como posicionar isso, como se posicionar e como comunicar isso para as pessoas. E o terceiro, que não é menos importante, talvez ele seja o segundo ainda, mas enfim, vocês podem definir ali o que vocês acham melhor, é você ter empatia. Essa empatia é o que faz toda a diferença, você se colocar mesmo. Até parece repetitivo o que eu estou falando, mas eu coloco ela separado aqui, porque é o que precisa, é o necessário. A gente pensar assim, não é só no dinheiro do cliente, você tem que pensar no resultado que você vai entregar para ele. E ele percebendo que você quer dar o resultado para ele, ele vai te falar assim, onde que eu passo o meu cartão? Ele vai te dizer isso. Pode ter certeza que se ele vê em você a solução, se você conseguir conectar isso com ele, você vai conseguir fazer bons números. Mas não pense no dinheiro, pense no que transborda em você e que você vai fazer melhor para aquela pessoa. O dinheiro vai ser consequência, né? Consequência. É o que a gente tem para moeda de troca hoje, né? Então, você entrega, você gera resultado, você resolve um problema, você resolve uma dor, a pessoa vai te devolver algo, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, eu quero te agradecer muito e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem geral do teu coração para essa mulher que está te ouvindo, essa mulher que está no mundo e vive esse marketing, porque esteja ela ou não com um produto, ela está na vida, ela está fazendo algo na vida dela que precisa, né, dessa conexão. E a gente está falando aqui de pessoas. Hoje, o que eu tenho que falar para vocês, por que eu entrei aqui, é algo que é importante, eu acho, passar para você que está me escutando aqui, é que siga o seu... Ai, vou chorar. Siga o seu propósito. Siga o seu propósito. O que mais vibra no teu coração. Tenta ter o autoconhecimento. Se você não sente o que é, busque o autoconhecimento. Que isso vai fazer todo sentido para você. Quando você perceber o que você tem de melhor, você vai conseguir desenvolver um produto ou algo que você vai transformar a vida dessa outra pessoa. E é isso, é sobre você também. Porque você tem que estar conectada com você. Então, assim, você, mulher, se dedique a você, se ame, se escute e que você vai conseguir. Acredite em você. Seja criativa, seja executora e seja ousada. É isso que é, né, também os 3 pontos aqui de Mulheres Voam. Mulheres Voam. E que é muito importante você buscar a força interior aí e se precisar sentir que está sozinha, busque uma comunidade que te acolha e te dá essa força para te impulsionar. Porque nós temos tudo isso dentro da gente. Nós somos criativas, nós somos executoras, nós somos ousadas, mas às vezes a gente não percebe isso dentro da gente. Quando a gente está dentro de uma comunidade, porque sozinha a gente não consegue perceber tudo isso. Quando a gente está numa comunidade, você ressalta isso e você consegue entender todo o resto. É sobre pessoas? Sobre pessoas. E você não precisa ficar sozinha. E para a gente reforçar mais ainda essa nossa comunidade, e não é simplesmente para te querer te convencer de nada, porque eu acredito que se você voltar e assistir de novo, você vai tirar algo de muito enriquecedor para a sua vida. Se você está aberta para ver, a gente sempre tem algo para aprender com a história de outra mulher. Com certeza. E aqui dentro a gente tem vários outros episódios, então fique à vontade para degustar e deixar o seu comentário e estar conosco sempre. Você não está sozinha. Nós escolhemos não estar sozinhas. Então nós estamos aqui com a mão estendida e até breve. Até breve. Obrigada.